A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical e o assunto hoje é polêmico. Esse assunto vai gerar muitas discussões, vai gerar muitos comentários a favor e contra. Será sobre o que nós vamos trabalhar hoje? Hoje estaremos falando sobre um assunto que tem gerado discórdia, tem gerado divisões, tem gerado opiniões contrárias dentro e fora da igreja. O que será que nós vamos estar trabalhando nessa aula de hoje que é tão polêmico? Se você quer saber, se você se interessou pelo assunto, não saia daí, pois a nossa pré-aula de hoje é muito importante. E nós estaremos trabalhando a lição número 9 de pré-adolescente. Você que trabalha com a revista de pré-adolescente aí da turma da CPAD, a revista da CPAD, estamos trabalhando aí a influência, né, resistindo à pressão do mundo. E a lição de hoje, vamos estar falando cuidado com o modismo. Amados, será que o modismo tem entrado, né, tem pegado aí os nossos alunos, os nossos jovens, os nossos pré-adolescentes? O que o modismo de hoje, aqui do nosso Brasil, tem influenciado nos nossos alunos? Ou até mesmo de quem está fora? Como que o modismo tem chegado até as nossas crianças, os nossos jovens e pré-adolescentes? Esse é o assunto que nós estaremos trabalhando na lição número 9. E como a Bíblia diz, né, alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos, sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 23. Na lição de hoje, que nós estaremos trabalhando, ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6 e capítulo 10. O verso 19 e 20 de capítulo 6 e o verso 31 do capítulo 10. A lição está surpreendente. Por quê? Porque nós temos visto, né, que cada dia mais os jovens e adolescentes, eles têm se envolvido, né? Eles têm, cada dia mais cedo, eles têm se envolvido com aquilo que a mídia tenta colocar, né, com as novidades que aparecem diariamente aí na televisão, nos jornais, nas novelas, né, através dos cantores. Então, cada dia mais cedo, os jovens têm aderido a essas práticas mundanas. Infelizmente, essas práticas muitas das vezes têm entrado até mesmo dentro das igrejas. Algo muito sério que nós precisamos estar atentos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estar ensinando para os nossos jovens os cuidados que eles precisam ter com esses modismos, né? Com aquilo que a moda tem ditado. E os nossos objetivos nesta aula, né, nos objetivos da lição de hoje, é entender que nós devemos nos vestir de forma agradável a Deus, né? Vamos ver nessa lição que o mundo tem colocado como sendo moda uma forma de se vestir que não agrada a Deus, uma forma que está totalmente voltado para o mundo, para aquilo, né, para a parte carnal, para a sensualidade, para o erotismo, na verdade, algo mesmo vulgar. Mas nós vamos entender que nós precisamos nos vestir de forma que agrada ao nosso Senhor. Nós devemos também saber que o modismo, ele tem entrado nas igrejas. Nós vamos perceber nessa lição que devagarzinho, e às vezes nem tão devagar, mas de forma mesmo assim, nem tão rápida, está entrando na igreja o modismo. E isso é algo que nós precisamos estar atentos. Vamos conhecer também os riscos que a tatuagem, né, ela traz para a saúde. Vamos estar falando aí sobre tatuagens, vamos estar falando sobre piercing e vamos ver o perigo dessas coisas na vida do ser humano como um todo. Então a lição de hoje está surpreendente, está maravilhosa, é um assunto polêmico, é um assunto muito importante. Você, professor, deve ir preparado para a sua aula, pois eu tenho certeza que vai gerar muitas perguntas e você precisa estar preparado de acordo com a palavra de Deus para auxiliar e ajudar aí os seus alunos. Na lição de hoje aqui, nós vamos estar trabalhando esses 3 pontos que eu já falei. Vamos estar falando sobre a importância de nos vestir bem, vamos estar falando sobre os riscos do piercing e vamos estar falando também sobre os riscos das tatuagens. O assunto não é muito extenso, mas eu preparei alguns materiais extra para vocês, né? Além da sua revista, você pode pegar
o material, o arquivo que eu vou deixar para vocês nessa semana. Preparei algumas coisas ali, preparei algumas fotos. Você vai ver que no decorrer da aula vai aparecer algumas imagens para vocês de acordo com o que eu estiver falando. E todas as imagens que eu postar para vocês aqui no vídeo vai estar nos arquivos. Você pode imprimir ou você pode estar usando apenas no seu celular. Semana passada mesmo eu mostrei para os meus alunos as imagens no celular. Então eu fui passando o celular para que eles pudessem ver. Ou se você tiver aí um laptop, um tablet, você pode levar também as imagens no seu laptop e mostrar para todos, né? Sem ser preciso você imprimir. Você vê aí o que você pode estar utilizando. Porém, se você já gostou do tema, se você já gostou do assunto, já gostou dessa introdução, então partiu deixar aquele joinha aí para você ser notificado todas as vezes que as nossas pré-aulas for ao ar, para você não perder nenhuma. Combinado? Vamos lá então trabalhar o tópico número 1. Amados, nesse tópico número 1, vamos estar falando então sobre o que é moda. Vamos mostrar para os nossos alunos. E aqui eu aconselho você a pode começar a sua aula perguntando para eles. Eu gosto sempre de fazer isso, né? Começar as minhas aulas perguntando sobre o tema, sobre o ponto central, para que eles possam falar. Você pode escrever num cartaz, você simplesmente pode perguntar e falar para eles. Amados, o que é moda para vocês? Quem pode me conceituar o significado de moda? Deixa eles falarem e depois você traz então para eles ali o significado. E nós vamos dizer para eles o seguinte, que moda é tudo que é oferecido como tendência na televisão, revistas, telenovelas, entre outros. Ou seja, moda é tudo aquilo que vira mania, tudo aquilo que começa a bombar aí, que todo mundo começa a usar, a fazer igual. Isso é moda. E a moda, geralmente, a tendência da moda, gente, ela é algo carnal, ela é algo mundano. Podem observar que a moda, ela sempre vai trazer para algo voltado para algo sensual, algo erótico. Então, assim, devemos tomar muito cuidado. Por isso, o tópico é cuidado com o modismo. Pois tudo aquilo que é modismo, geralmente, tá? Eu não estou aqui para ser radical. Geralmente, tudo aquilo que é modismo vai contra a vontade de Deus, vai contra a palavra de Deus. Por isso, nós, como cristãos, devemos tomar muito cuidado com o modismo, tá? Vamos estar falando aqui, então eu deixei alguns arquivos, vocês vão ver que eu vou estar lendo algumas coisas, porque eu não imprimi ainda, eu só fui pondo aqui no computador, eu ainda não salvei, mas o que nós vamos dizer? Então eu trouxe algumas imagens para vocês, vamos estar falando para os nossos alunos sobre o que é moda, né? Como eu já disse para vocês, e aí vocês vão dizer então que geralmente a moda, ela começa a ser estampada nas novelas, né? Geralmente quando a novela está no ar, né? Geralmente, a maioria das vezes, a Globo, né? A Rede Globo é a campeã em ditar modas, né? Nós como cristãos devemos estar atentos com a Rede Globo, tá? Não é legal nós estarmos assistindo, né? Fazendo aí parte dessa rede, né? Devemos evitar o máximo, pois a tendência ali é sempre ensinar algo que não é legal, sempre algo que está contra a vontade de Deus. Vocês podem observar que nós vamos estar trabalhando aqui sobre moda, mas vocês podem pincelar que geralmente essas novelas da Rede Globo estão sempre incentivando ao adultério, ao homossexualismo, a pornografia. Sempre eles estão incentivando, né, essas áreas, então devemos tomar muito cuidado. Mas aqui nós vamos estar trabalhando sobre a moda e eu fiz questão de pegar um pouco também sobre a tendência masculina, para não ficar só nas mulheres, pois esse assunto vai falar exatamente sobre as vestimentas. E é algo assim que talvez as suas alunas aí, né, elas podem debater um pouco, não concordar, então esteja preparado para não trazer nada pessoal. Ensina para eles de acordo com a palavra de Deus. E aqui eu peguei algumas imagens, vocês vão ver aí, sobre o que está falando o que é a tendência masculina que foi para esse ano de 2019. Estamos terminando, mas eu trouxe essa tendência aí, né, que foi falado o quê? Quais que foram as tendências, né, que era o quê? Homens aí vestindo, usando pochete de lado, usando meias mais cano longo, né, com bermudas. Então foi esse estilo aí, bermudão, foi o que foi a tendência nesse ano que passou. Então muitos jovens aderiram aí nesse comportamento, a essas vestimentas, usando mais um estilo despojado, tá? E aí nós vamos falar também para a parte das mulheres, que aí aqui eu até peguei aqui um estilo aqui, falando sobre essa onda do piriguetismo, né, tá, gente? Então, assim, na verdade, não é da agora essa onda aí, vocês vão ver algumas imagens aí de algumas mulheres se vestindo, né, nesse estilo.
esse visual não é de agora. Na verdade, desde 2012, né, quando teve aquela novela Avenida Brasil, e agora sabemos que está reprisando, teve aquele estilo do piriguete aí com aquela personagem Suelen, né, que ela vestia roupas muito curtas, muito justas, o estilo mesmo da mulher, né, que não se valoriza. E aí pegou essa onda aí dessa moda do periguetismo. Inclusive aqui eu peguei até um comentário de um estilista, né, que ele falava, ele diz assim, ó, que o Brasil o Brasil é expert, né, ou seja, profissional em fazer roupa de piriguete. O que não nos surpreende, afinal é um país tropical como o nosso. Aí ele diz, né, não é pecado desfilar roupas sexy, ainda se o corpo permite tal ousadia. É a opinião dele, né? Ou seja, incentivando mesmo a usar uma roupa sexy muito grudada, muito apertada, né? Uma roupa assim que realmente leva a mulher para o outro lado, o lado do erotismo. Então ele está dizendo, né? A opinião dele colocou ali, né? Ou seja, incentivando a essa moda, incentivando as mulheres a se vestir desse jeito. E aí nós vamos ver o quê? Que isso acabou influenciando também nas igrejas. Vocês podem observar que muitas vezes as mulheres são influenciadas e acabam usando roupas muito apertadas na igreja, né? São calças muito justas, vestido muito colado, muito apertado. São roupas que as irmãs da igreja acabam vestindo, não é tão curto, mas é muito sensual. E nós, como servos do Senhor, devemos tomar cuidado com isso, né? Para não escandalizar outras pessoas. Pois a Bíblia diz que ai daqueles que escandalizam, né, um dos seus pequeninos. Por isso devemos tomar cuidado com o modismo e sempre nos vestir de forma que agrada a Deus e não agrada ao mundo. Aí vocês vão falar para os seus jovens aí, né, que não precisa vestir de forma vulgar, de forma assim, para ser uma pessoa elegante, para ser uma pessoa bonita, para chamar a atenção. Podemos chamar a atenção de forma sensata, podemos chamar a atenção de uma forma bonita, sem se vulgar, de forma vulgar, né? E aí vocês vão ver outras formas, aí outras fotos mostrando pessoas bem vestidas, jovens, fiz questão de pegar jovens, né? Vestidas de roupas decentes, vestidas de uma forma assim que traz elegância, que traz um sensual, mas não algo devasso, né? Não algo erótico, mas uma forma sensual de vestir bem, elegante, né? Uma forma jovem, mostrando para elas o quê? Que elas não precisam se igualar igual ao mundo. Elas podem se vestir de uma forma bonita, bem apresentável, sem ser igual o que o mundo tem colocado como sendo moda. Sempre falando para os nossos alunos, e que é voltado para a mulher, que geralmente isso pega mais a parte feminina, sempre lembrar o quê? Que nós somos templo do Espírito Santo, que nós precisamos sempre nos vestir de forma que vai agradar a Deus. Então, orar, Senhor, é assim que o Senhor quer que eu me vista? Eu estou vestindo, e observar o detalhe seguinte, ensina para elas observarem, quando elas se vestirem, vestir alguma coisa, qual que é o intuito que elas estão se vestindo? Elas estão se vestindo de uma forma para adorar a Deus, Senhor, eu estou vestindo essa roupa para te agradar, ou elas estão se vestindo o quê? Para fazer às vezes ciúme em alguma outra colega, para chamar a atenção de algum rapazinho. Qual que é o intuito que elas estão se vestindo? A roupa que elas estão usando, qual que é o intuito ali por trás? Então traga essa visão, traga esse ponto para elas, tá bom? Eu aqui não posso falar muito detalhe, mas seria esse o ponto. E aí nesse tópico número 1 também, vocês vão falar para elas o seguinte, que o modismo não é legal, seguir uma moda, seguir aquilo que a tendência tem influenciado, mas nós podemos sim ter o nosso estilo de vestir. Ter um estilo, né, ser uma pessoa de estilo, não quer dizer que é uma pessoa que está seguindo a moda. Por quê? Porque o modismo, gente, ele quer pôr um padrão. Nós falamos até um pouco sobre isso na semana passada, na aula passada, né, onde falamos ali sobre o padrão de beleza, né, que a mídia ela tenta influenciar de uma forma um padrão de beleza. Mas o que acontece? Nós não precisamos seguir o modismo, né? Aquilo que está na novela lá é o que está usando, eu vou usar. Por quê? Porque não vai cair bem para todo mundo. Agora sim, nós podemos ter um estilo. O que é o estilo, Tia Kelly? Olha, estilo é atitude, é o seu jeito de ser, né? São as suas características, a sua forma de usar a moda te favorecendo, né? Então isso aí é o quê? É ter estilo. Ou seja, é a sua marca, o seu jeito pessoal de ser. Estilo não copia outra pessoa. O estilo, ele é particular. O meu estilo é ser igual à atriz fulana de tal. Não é. Aquele é o estilo dela. Qual que é o seu estilo? Você pode usar o seu estilo. E quando nós descobrimos o nosso estilo, né?
aí sim ele muda o nosso comportamento. E o estilo, ele valoriza a pessoa. Mas para você saber o seu estilo, você precisa se conhecer muito bem, tá? E quando você é uma pessoa de estilo, que você se conhece e sabe qual que é o seu estilo, automaticamente você não vai se deixar ser influenciado pela mídia, pelo modismo, porque você vai saber que aquela moda ali não condiz com você, não condiz com o seu estilo. O nosso estilo tem que ser um estilo santo, um padrão santo, um estilo de vida santo. Então, se é um estilo santo, não vai bater com o estilo mundano, né? Não vai bater com o estilo que a moda está ditando. E aí você vem então para o comportamento. Já quero comportamento e estilo, é a mesma coisa? Não é. Nós vimos que o estilo é o nosso jeito de ser, é o nosso jeito pessoal. Já o comportamento é a forma de se apresentar a outras pessoas, é aquela forma que eu me apresento, é o meu jeito de reagir às situações adversas que acontecem. Então, a minha forma de reagir a determinados acontecimentos, esse é o meu comportamento. Como que tem sido o meu comportamento? O meu comportamento tem sido de acordo com uma pessoa cristã, uma pessoa que vive aquilo que Deus quer, ou o meu comportamento tem sido de acordo com a influência negativa do mundo? Devemos tomar esse cuidado. Ora, para você ser uma pessoa de estilo, é necessário se conhecer bem, saber o que combina com você. Então, para você ser uma pessoa de estilo, para ser um jovem estiloso, eu sou um jovem descolado, estiloso, você tem que conhecer bem você, o seu gosto, aquilo que vai combinar com o seu corpo, aquilo que vai combinar com o seu formato de rosto, o seu formato de corpo. Cada um tem um estilo, porque cada pessoa é diferente um do outro. Um padrão, né? Um estilo da moda, ele não vai bater nem com o estilo de todas as pessoas. Então, por isso, o perigo aí e o cuidado para não ser influenciado. Então, aí eu coloquei algumas fotos, você vai levar para eles aí, porque mostrando para eles que nós podemos ser, né? Eles podem ser jovens, né? Usar uma forma cristã de ser linda sem ser vulgar, né? Chamar a atenção, realçar a beleza, né, de cada um. Pode realçar a beleza, né? Porém de uma forma uma forma santa, uma forma que vai agradar a Deus, que não vai ser vulgar, não vai escandalizar ninguém, não vai chamar ninguém para não vai atrair nenhum olhar erótico, né? Mas a pessoa vai falar: nossa, como você está bem vestida, né? Como você está bonita. Então, não é aquela coisa sensual igual nós vimos nas outras fotos, tá bom? Então, aí foi o tópico número 1, tá? Então, fala para eles aí o que é o modismo, né? Modismo é o quê? É aquilo que está na moda. E o modismo, gente, ele dura pouco tempo. Sempre frisar para eles que o modismo, ele nunca vai ser eterno. O modismo, ele dura pouco tempo. E o modismo, ele pode ser tanto em vestes, em roupa de vestir, pode ser música. Tudo isso pode ser uma moda que dura pouco tempo. E aí você fala para eles também que geralmente, né, esse estilo de roupa, esse estilo de música que a moda tem influenciado, isso é vulgar e na verdade está depreciando as pessoas, depreciando as mulheres. Observem aí, fala para eles dessa questão aí, desse jeito vulgar de se vestir, muito colado, muito apertado, muito curto, né, que atrai o quê? Desvalorizando a mulher, deixando a mulher desvalorizada. Os homens, na verdade, quando elas se vestem assim, é para chamar a atenção do homem, mas eles não vão olhar para eles de uma forma, né, de uma forma assim para gerar um estabilizado. Não, vai ver elas ali como, né, como uma coisa assim banal, né? Então as mulheres têm perdido muito valor ali se vestindo dessa forma. Então, cuidado, né? Com o jeito de se vestir. Falando para elas, não vestir muito curto, não vestir muito apertado, se vestir bem, tá? Então esse aí é o tópico número 1. Vamos então agora para o tópico número 2, que nós vamos estar trabalhando o quê? Os riscos dos piercing. Aqui já é outro ponto também bem perigoso, porque nós temos visto, né, cada dia mais a influência das igrejas, de algumas igrejas aí, né, atuais, né, umas igrejas que estão na moda aí, onde aceita tudo, onde está muito cheio de jovens de qualquer forma, tem aceitado tudo, né? É o famoso assim, a porta é bem grande, pode entrar e ficar do jeito que tá. A palavra de Deus não nos ensina desse jeito, né? E aí você vê cada dia mais os jovens colocando piercing na orelha, no braço, no nariz, na língua, nos mamilos. Gente, é tantas partes que o povo coloca piercing. E aí nós vamos falar para eles então o quê? Vamos falar que essa moda, né, é algo que tá acontecendo. E está acontecendo muito no meio dos jovens cristãos. E vai falar que isso é um perigo, né?
Porque o ato de fazer mudança no nosso corpo tem atraído, né, esse desejo do jovem, que ele tá tipo assim, né, quero fazer algo diferente, quero fazer algo, né, para mudar um pouco, e eles têm acabado envolvendo com essas modas, né, e isso não é legal, tá? Nós vamos ver aqui na nossa lição, vai falar que isso vem de outros antepassados, de outras civilizações, mas Deus não se agrada disso, né? E isso não é da vontade de Deus. Nós vamos ver aqui o quê? Que no Egito, né, por exemplo, eles eram usados como uma forma de identificar realeza e beleza, sendo uma forma de cultuar o corpo. Mas nós devemos cultuar o nosso corpo? A palavra de Deus, nós devemos adorar somente a Deus, prestar culto somente a Deus. Então nós vemos que é errado, porque o Egito era pagão. O Egito, então, cultuava o próprio corpo ali. Então, isso é algo pagão, não agrada a Deus, né? Então, isso não deve acontecer. Aqui no Brasil, né, a moda do piercing, ela ficou mais popular, ficou mais conhecida, veio mais à tona a partir dos anos 80, tá? E começou com quem? Com artistas e roqueiros, né? Mais uma vez a mídia aí influenciando, né? Roqueiros, né? Influenciando essa onda do piercing. E aí acabou, né? Pegando ali, aumentando muito, e hoje em dia pega muitos jovens e adolescentes. A gente vê muito o uso desses piercing aí. Mas o que a Bíblia vai nos dizer, Tia Kelly, sobre isso? A senhora está falando isso, é a sua opinião, mas a Bíblia fala alguma coisa? Sim, a Bíblia fala. Inclusive em Gênesis 35:4, nós vemos que Jacó, ele constrói um altar a Deus em Betel e ordena que a sua família abra mão da idolatria, né? A idolatria e das arrecadas, que é aqueles alagadores, né, que estavam nas suas orelhas. Então, eles mandam eles largar a mão, deixar de usar isso. Por quê? Porque não era vontade de Deus, não agradava a Deus, né? Êxodo 32 também vai falar dos brincos, né, naquela ocasião, né, que eram símbolos de cultura pagã, do qual o povo hebreu sofreu influência no cativeiro egípcio, né? Então vai falar dos brincos, que não é agradável a Deus. Tia Kelly, mas eu não concordo, eu acho que não tem nada a ver. Então, assim, isso aqui eu não tô aqui para falar a minha opinião, né, se eu concordo, se eu não concordo, eu tô aqui para ensinar, né? E aí, assim, isso aqui é algo particular, cada um vai achar o que convém e o que não convém. Isso aqui vai também de acordo com a cultura da sua própria igreja. Então, algumas igrejas não importa que usa algo nem discreto, algo pequenininho. Outros não aceitam de jeito nenhum. Outros acham que não tem nada a ver. Então, eu falo o seguinte, faça uma oração. Peça a Deus para te trazer à luz o que convém e o que não convém. Eu confesso que eu uso brinco, né? Até há pouco tempo atrás eu gostava de brincos grandes, a minha igreja nunca me proibiu de usar, eu sempre gostei muito de brinco, mas houve um tempo, né, isso já faz pouco tempo, que eu, particular, ninguém me falou nada, não foi o pastor, não foi a minha igreja, não, não me sentia bem de usar aqueles brincos tão grandes. Então eu acredito que o Espírito Santo me incomodou. Então eu até tenho ainda em casa. Às vezes eu olho, eu penso, vou colocar. Eu coloco, eu me sinto mal, eu me sinto estranho. Parece que não tá fazendo parte de mim. É como se colocasse algo diferente, não tá me agradando. Então aí eu já olho pro pequenininho e eu ponho. Você já observa que eu estou sempre usando um brinquinho pequenininho. Hoje, coincidentemente, eu não estou usando, não é pela lição. É porque realmente eu estava aqui, comecei a gravar. Então assim, não preparei, não me arrumei. Então, hoje eu não estou usando, mas eu uso. Tia Kelly só está me incentivando a usar? Não estou te incentivando a usar e nem estou dizendo que você não pode. Estou dizendo para você orar e pedir direção de Deus. Sabe por quê, Manuela? Eu gosto de dizer sempre o seguinte, talvez aquilo que é pecado para mim não seja para outra pessoa. E aquilo que não é pecado para o outro pode ser para mim, porque depende daquela... Qual que é a intenção que eu estou usando? Quando eu estou usando, qual que é a sensação que eu uso? Né? Isso me leva a sentir vaidosa, né? Me afasta da presença de Deus, então... É isso que eu falo. Então, observe. Então, hoje, Tia Kelly, não sinto bem em usar um brinco grande. Eu uso um pequenininho. Se chegar uma hora que Deus me incomodar para mim não usar nem o pequenininho, eu vou deixar de usar. Mas não é porque alguém me proibiu. Não, é porque o Espírito Santo me incomodou. Então, se o Espírito Santo te incomoda, não usa. Hoje, eu pinto as minhas unhas. Né? Se o Espírito Santo me incomodar para não usar, eu vou parar. Então tudo é direção de Deus. Então a importante aqui é você sentir e buscar a direção de Deus para todos os pontos que você for ensinar para os seus jovens, para os seus alunos. Sempre mostrando para eles que a nossa direção tem que ser da parte de Deus. Deus tem que ser o nosso alvo.
nossa direção. Deus vai dar direção para tudo, né? Se você está fazendo para agradar a Deus, né? Se você está se sentindo que Deus está recebendo, beleza. Se você sente que Deus, né, não está feliz com aquilo ali, aquela situação está te separando de Deus, então não use, tá bom? E aí nós vamos falar então dos riscos de usar um piercing. Você vai trazer para eles aí. E eu trouxe algumas imagens, tá? E nós vamos falar então o quê? Que o principal ponto ali, o que acontece? Pode acontecer a infecção, né, dessa região da pele, tá? Porque quando eles usam um piercing, né, eles vão furar ali, vai colocar um material estranho. Pode, né, acontecer de pegar uma bactéria, né, que já vive na pele ali, pode acontecer uma infecção. Então esse é um ponto que pode acontecer. Vocês vão ver algumas fotos me mostrando o quê? Mostrando áreas, né, em que a pessoa colocou o piercing e acabou ficando infeccionado. Você vai dizer para eles aí que esses perigos, né, no caso do piercing, pode acontecer em qualquer lugar. Ah, tia, que isso só acontece na orelha? Não. Pode acontecer na genital, pode acontecer no umbigo, pode acontecer nos mamilos, pode acontecer em qualquer área. Eu peguei somente 2 fotos para mostrar o que pode acontecer. Tia, que ela só está dizendo que vai acontecer com todo mundo. Eu conheço pessoas que usam e não tem nada. Eu estou dizendo que pode acontecer, são os riscos, né, que são instruídos. Isso aqui não foi falando de mim mesmo, que eu peguei da internet, pessoas especializadas que deram seus depoimentos, né, então assim, são fatos reais que podem acontecer. Então mostra para seus jovens que isso não é legal, vai contra a vontade de Deus, ainda pode ser algo maléfico, pode causar mal. Então vocês vão ver aí que pode acontecer desde uma pequena inflamação, né, com essa foto aí da orelha, né, uma pequena inflamação no local, como pode causar também tumores maior, formar queloide, né? Que às vezes só com pomada não vai resolver, vai precisar de cirurgia. Tudo isso pode acontecer porque pode haver ali uma rejeição, né? Pode acontecer de pegar uma bactéria, mas pode acontecer também uma rejeição. Coloquei também aí, ó, o exemplo do piercing na língua, né? Por quê? Porque na língua, gente, é o maior local é o nosso maior local onde tem mais acúmulo de bactérias. Então o que acontece? Pode acontecer uma infecção local aí nesse caso, tá? Porque essa cartilagem aí, né, ela teve ali uma infecção, uma bactéria ali. Então isso pode acontecer desde apenas uma inflamação, mas pode trazer algo mais sérios, complicações mais sérias, tá? Pode acontecer sangramento frequente na língua, pode acontecer uma gengivite, tá? Pode ter dificuldade para a pessoa mastigar, para conversar, e isso também impede uma higienização adequada. Tudo isso pode acontecer, tá? Até mesmo atrapalhar na fala, né? As pessoas podem observar que a pessoa coloca aquilo ali na língua ali, e aquilo pode atrapalhar até a pessoa conversar. Então, esses são alguns riscos que pode acontecer, tá bom? Tia Kelly, o que mais? Vamos para o tópico número 3, porque o tempo não para, né? Vamos falar então agora sobre os riscos, né, da tatuagem. Tia Kelly, tatuagem também tem risco, né? A Bíblia fala alguma coisa sobre a tatuagem? Fala, tá? Então nesse tópico número 3, vamos falar desta outra prática, né? Que é das tatuagens. Então, há crentes que fazem tatuagem. Tia Kelly, eu conheço crente que faz, eu conheço crentes que usam, né? E fala o quê? Que é uma forma de marcar o seu corpo ali, né? Dizendo que levam os seus corpos as mesmas marcas de Cristo. Isso não é levar a marca de Cristo. Tem gente que fala assim, não, eu fiz uma tatuagem aqui para fazer uma homenagem para minha mãe, para fazer uma homenagem para minha esposa. Eu escrevi Jesus, é homenagem a Jesus. Isso não é uma forma de homenagear Jesus. Nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, né, ele levou as suas marcas, as suas cicatrizes, mas não era cicatriz de tatuagem, era cicatriz o quê? Feitas pelo sofrimento causado pelo evangelho, por pegar a palavra, por levar, né, Jesus. Então ele teve o quê? O seu corpo marcado. Então não foi por causa de moda, porque tá na moda eu vou usar. Não, não é isso, tá? O exemplo de Paulo aí foi outro, né? Então nós vamos ver que lá em Levítico 28 fala o quê? Para nós não fazer marca, né, nos nossos corpos, tá? Aqui fala assim também, assim, ó, Levítico 19, 28. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo, né? Então aqui já é uma instrução para a gente não fazer essas marcações no nosso corpo, tá bom? Então, o jovem cristão pode fazer tatuagem? A pergunta que não quer calar. Tia Kelly, mas aí, eu posso fazer ou eu não posso fazer? Tatuar porque acha bonito é uma razão para mim tatuar?
Ah, tia Kelly, eu acho que não tem nada a ver. Gente, tá na onda do não tem nada a ver. Todo mundo, você fala alguma coisa, ah, mãe, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tia, deixa de ser careta, deixa ir, não tem nada a ver. Amados, cuidado com esse não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver tem levado muito crente pro buraco, tem levado muito cristão pro abismo, tem levado muita gente pro inferno. Essa onda de que tudo pode, não tem nada a ver, tô no tempo da graça, Deus conhece o meu coração e o meu corpo tanto faz, né? Cuidado. Fiquem espertos, não se deixem ser contaminados pelo modismo, pelas coisas que o mundo tem tentado colocar, tá? Olha, não devemos nos associar às coisas do mundo, pois os que amam o mundo não demonstram possuir o amor de Deus. Então é errado tatuar? É errado sim, tá? Porque o mundo tá, todo mundo tá usando, eu vou usar também? Não é assim, tá? Então, cuidado. Além do mais, as tatuagens causam polêmicas na igreja e a Bíblia nos orienta a evitar tudo que causa escândalo aos irmãos, né? Então, assim, causa escândalo? Evita. Não seja você o pivô do escândalo, pois a Bíblia diz que é normal, né? Ou seja, é normal que aconteçam os escândalos. Isso é normal. Normal no sentido assim, que vai acontecer. Mas a Bíblia deixa bem claro, ai daqueles de quem vieram os escândalos, ou seja, ai daqueles que causaram o escândalo de alguém. Então não seja você o motivo do escândalo do seu irmão, não seja você o motivo de causar escândalo em alguém. Então evita, se vai causar escândalo, não faça. Ah, eu vou usar um piercing, vou gelar, vai escandalizar alguém? Não use. Eu vou usar tatuagem, vai escandalizar alguém? Não use. Tia Kelly, mas eu tinha tatuagem antes de conhecer Jesus, e agora? Evita ficar à mostra, não deixa essa tatuagem aí ser motivo de todo orgulhoso. Não, usa uma roupa já que vai esconder isso aí, não tem como tirar, mas não deixa isso aí à mostra, não usa para se vangloriar, como tipo assim, ah, eu já tinha, mas eu gosto, né? Cuidado, não seja motivo de escândalo para ninguém, tá bom? Olha, então assim como o piercing pode trazer doenças para o corpo, a tatuagem também pode trazer muitos riscos e é muito perigoso essa questão da tatuagem, tá? Fazer uma tatuagem pode ser uma decisão muito arriscada. Devemos tomar muito cuidado, né, antes de decidir fazer uma tatuagem. E principalmente os jovens. Talvez eles fiquem achando legal, porque dos jovens lá da escola todo mundo usa, né? Ah, não tem nada a ver, eu tô pensando em usar também. Pensa muito bem antes. Não faça algo que você vai se arrepender depois e que não poderá ser voltado atrás, né? Além de ser contra a vontade de Deus, além de Deus não se agradar, né? Nós vimos aí que Deus, ele não se agrada, ainda tem os riscos reais para a sua saúde. Desde que de riscos, né, de inflamação na pele, né, de alergias, até doenças gravíssimas que podem levar à morte. Então nós vamos ver algumas imagens aí que eu coloquei para vocês, né, que é os principais perigos da tatuagem, os principais riscos, tá? Então os principais riscos de fazer uma tatuagem incluem reação alérgica à tinta, né, que podem surgir mesmo após muitos anos depois da realização da tatuagem. Então, às vezes, você fez na hora, não tem nenhum problema, mas depois, com o passar do tempo, pode gerar uma reação alérgica. Vocês vão ver nessa foto que eu estou mandando aí, ó, que essas reações podem ser, né, avermelhidão, pode ser pontos tipo inflamação mesmo, pode ser, né, coceiras, tudo isso pode ser uma alergia da tinta usada, tá? Então, coceira, inflamação, descamação do local, quando a reação é exposta ao sol, formação de queloides. O que é queloide? São aquelas cicatrizes, aquelas marcas, né, no corpo, aqueles sinais, né, pode formar queloide, feias, tá? Então tudo isso pode acontecer. Pode acontecer inchaço e o maior risco é ser contaminado com doenças transmissíveis. Esse é o risco maior, tendo em vista que geralmente a maioria, né, desses locais de tatu, né, de tatuagem, eles não tomam os cuidados que precisam. Não tem a higienização necessária, não tem a esterilização necessária. Então aquela agulha que eles usam ali transmitem doenças de um para outra pessoa. Temos aí a hepatite, né, que é uma doença gravíssima e que é transmitida, a hepatite B ou a hepatite C,
isso pode ser transmitido através da furada ali, da picada, do sangue. Então, essa agulha ali transmite, né? Tem o perigo da própria pessoa que está fazendo a tatuagem também ser contaminada, ou estar contaminada e passar para a pessoa que vai ali para fazer essa tatuagem. Tem o risco da AIDS, gente. Hoje a gente não vai falar muito sobre a AIDS, mas a AIDS mata, né? Devemos falar para os nossos pré-adolescentes que a AIDS é uma doença transmissível e não é só sexualmente, não. Ela pode ser transmitida através da tatuagem. Quando estão fazendo tatuagem ali, transmite. AIDS, meus amados, não tem cura. Ah, tia Kelly, AIDS tem um coquetel, mas não tem cura, né? Continuam morrendo muitas pessoas pela AIDS. Uma vez contaminado já era. Então, gente, os riscos são muitos, os perigos são muitos. E mais, eu quero finalizar deixando a minha opinião, tá? Isso aqui não é regra, isso aqui não é que tá na pesquisa, foi a minha opinião. Eu quero deixar para vocês. Eu acredito o seguinte, a palavra de Deus nos diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos criou a imagem dele. Será que uma pessoa toda tatuada, toda cheia de piercing, está refletindo a imagem de Deus? Será que uma pessoa, como essa foto que eu vou colocar agora pra você, olha essa foto, gente. Quando eu vi essa foto, eu falei, não, eu preciso compartilhar. Será que essa pessoa está refletindo a imagem de Deus? Será que Deus ele tem essa característica, gente? Eu acredito que não. Eu acredito que nós devemos passar calma, amor. Se eu ver uma pessoa dessa na rua, eu saio correndo. Eu tenho medo. Pode ser a pessoa mais boa do mundo. Pode ser uma pessoa de coração bom. Fala assim, tia, você está sendo preconceituosa. Não estou. Eu não acredito que Deus fica feliz quando vê uma pessoa nessa situação. Ó, gente, olha a situação desse homem, né? Esses piercing, esses alagadores, tatuado todo no corpo desse jeito. Isso causa pavor, isso causa medo. Então, essa é a minha opinião. Eu acredito que Deus não fica feliz, né? Então, é o seguinte, tudo que nós formos fazer, devemos alegrar o coração de Deus. Nós fomos criados para ser a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados. E isso tanto é interiormente, espiritualmente, mas também fisicamente. É corpo, alma e espírito. Devemos estar em unidade com Deus. Então, cuidado. Ah, tia Kelly, mas nem todo mundo vai fazer só uma tatuagem pequenininha. Começa com uma pequenininha. Começa com a primeira. E aí vai. A pessoa não aparece toda tatuada. Não aparece com vários piercing. Não. Coloca um na orelha. Depois coloca um no nariz. Depois vem um pra língua. E aí vai colocando um alagador. Pequenininho. Quando pensa que não, já tá com aquela orelha daquele tamanho. Né? Começa com a tatuagem pequenininha, discreta, escondidinha. Depois aparece uma mais de leve. Depois aparece uma no braço, pescoço. E quando você vê que não, já está todo tomado. Pois o inimigo, ele age nas pequenas brechas. E aí ele vai tomando conta. Não vamos dar lugar para as ações do inimigo. Não vamos dar lugar para o modismo que tem tentado corromper a sociedade, tem tentado corromper jovens, adolescentes. Vamos tomar cuidado, pois nós nascemos para ser santos, separados e viver uma vida que agrada a Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Amados, chegamos à nossa aula. Essa é a nossa aula de hoje, hein? São os pontos que nós precisamos trabalhar com os nossos alunos. Espero ter auxiliado você. Se você gostou, partiu deixar aquele joinha, partiu compartilhar esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal para você receber os outros vídeos. Toda semana estamos aqui com a nossa pré-aula. Deixa também seu comentário. O que você achou dessa aula? É polêmica, não é? Né? O que você não concordou comigo? Tudo bem, se você não concordar, pode deixar seu comentário. Concordou, tia Kelly, eu acho que tá certo, né? A Bíblia me diz isso e isso. Deixa seu comentário aí. Eu quero ver a participação de vocês. E nós voltamos semana que vem com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Tia Kelly, tem dinâmica? Tem dinâmica no vídeo à parte. Então assista também os vídeos das dinâmicas, que eu tenho dinâmica para você trabalhar essa semana. Ok? Deus abençoe você. Fui. Tchau, tchau.